Muito bem, abra sua Bíblia no Salmo 34, no verso 18. Salmo de número 34, verso de número 18. Nós vamos ler esse versículo bíblico. Salmo 34, versículo de número 18. Com bastante atenção, eu sei que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que trabalha, que consola, que corrige, que conduz a noiva de Cristo na terra, nessa noite, querido, Ele vai falar algo com você. Tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas farás o que apraz o coração de Deus. É muito importante ouvirmos, crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca. E nessa noite, Deus pode começar a escrever uma história nova na tua vida, porque Ele é fiel e justo para com a sua palavra. Vamos ler esse versículo bíblico, Salmo 34, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito contrito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Você pode dar um glória bem forte para Jesus? Pode aplaudir Jesus, aplauda. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Espírito da verdade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, queridos, nós sabemos que desfrutar da presença de alguém importante é muito bom. E acredito que todos nós queremos isso para nós. Queremos que alguém importante esteja perto de nós. Nós vemos aí na vida física, material, na vida secular, pessoas famosas, né? E as pessoas que são seus fãs, elas correm atrás, elas gritam, elas ficam malucas, né? Para chegar perto, para tocar num ser humano que às vezes é tão falível e às vezes até pior de quem está até tocando nele. Porque ninguém sabe, na realidade, o que é a vida secreta. Mas o ser humano, às vezes, ele cria uma fantasia na cabeça dele e ele quer estar perto de pessoas famosas. Mas, nesta noite, a pessoa mais famosa, eleita, preciosa, bendita, que nós queremos, queridos, é a presença de Jesus, é a presença do Senhor. Este versículo bíblico está declarando, através do poeta, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quebrantado, debilitado, abatido, extenuado. Uma pessoa que passou por uma área que na vida dele foi quebrada. E nessa quebrada, ele ficou-se quebrantado. Agora o seu coração está bem quebrantado. Quando ele se quebranta, é bom. O que não pode é ficar amargurado. Mas quebrantado é bom. Amargurado não é bom. Por quê? Porque amargurado, querido, vem de amargura.
pessoa que está com a alma cheia de amargura, cheia de tantas amarras, que falta amor, falta perdão, falta reconhecimento, falta uma série de coisas dentro da amargura. Mas o quebrantamento é diferente, amém? O quebrantamento é diferente. Quando a pessoa se quebranta e o seu espírito fica contrito, ele fica quebrantado e o espírito contrito, o que acontece com ele? Arrependido. A pessoa se quebrou por algo errado, e algo errado na qual ela se quebrou, ela se arrepende. Ela se arrependeu. Ela não deixou a amargura tomar conta da alma dela, mas ela deixou que o quebrantamento, o reconhecimento e o arrependimento chegou na vida dela. Então o Senhor habita nos quebrantados de coração, nos contritos, que se arrepende dos seus feitos errados. Essa palavra ela é bem clara. O profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, Isaías está declarando assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto lugar, santo, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Deus, embora sendo tão altíssimo, que cavalga com as nuvens, que chama as estrelas pelo nome de cada uma delas, Deus, com a sua santidade, com o seu amor, com a sua majestade, com a sua soberania, Deus é humilde. E Ele habita com o quebrantado de coração. Ele habita com o contrito. A Bíblia, ela vai se completando. Tiago diz que Deus rejeita o soberbo. Deus rejeita o coração cheio de soberba. Mas Deus dá graça para o que é humilde. Deus dá graça para o coração que se quebranta. Deus dá graça para o coração contrito, arrependido. Todo ser humano vive do favor de Deus. Todo ser humano na face da terra, ele vive porque o favor e a misericórdia de Deus está sobre ele. Aí você agora pode questionar essa palavra e dizer assim: ah, pastor, por que pessoa tão mal e está vivendo assim? Sim, Deus na sua infinita bondade está dando oportunidade para aquela pessoa, esperando que um dia ela se arrependa, que um dia ela se quebrante, porque se ela partir na sua arrogância, se ela partir sem o quebrantamento, se ela partir sem o arrependimento, se ela partir sem o reconhecimento do seu pecado, da sua fraqueza, da sua dependência de Deus, ela não ganhou nada, porque aqui é passageiro, mas o que vem após isso aqui é a eternidade. O homem vai viver a eternidade. Esse é o tempo do quebrantamento. Esse é o tempo de nos arrependermos, de reconhecermos o Evangelho puro, santo, genuíno, a graça santa, o favor de Deus dado a cada um de nós. Deus não quer que sejamos pessoas amargas, violentas, pessoas enraivecidas, né? Pessoas às vezes que carregam dentro de si
mágoas e mais mágoas. Deus não quer isso, querido, mas que nós demos lugar ao quebrantamento, ao arrependimento, à contrição. Para quê? Para que haja mudança em nós. O Senhor quer para você o melhor. Deus quer um tempo melhor para você. Embora sendo Deus tão altíssimo, que habita no santo lugar, Ele habita com um contrito de espírito. Às vezes você pode estar abatido por algo que tem acontecido na tua vida, querido. Mas pega todo esse abatimento, pega tudo esse quebrantamento, algo que você foi quebrado e deixou você debilitado, e traga isso para o altar de Deus. Coloca no altar de Deus. Coloca tuas tristezas, tuas emoções, aonde você acertou, aonde você errou. Traz para Jesus. Seja franco, ore a Deus. Fale com Deus. Senhor, eu errei nisso. Eu falhei nisso. Eu acertei nisso. Eu pequei, eu errei o alvo. Eu cometi coisas que não te agradou. A minha alma está triste, abatida. E confesso-te, ó Deus, que eu, na minha arrogância, desprezei os teus preceitos. Ô irmãos, quando o homem confessa, quando o homem quebranta, quando o homem se achega, é como diz a palavra de Deus em Tiago: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se achegue a Deus, se achegue. O Davi, o homem que andou segundo o coração de Deus, um adorador, tangia a harpa, salmodiava ao Senhor, foi ungido rei, escolhido dentre os seus irmãos, separado e ungido pelo Senhor, estabelecido no trono, na corte de Israel. O Davi colocou a coroa de rei na cabeça. E ele andava nos caminhos do Senhor perfeitamente. Era um adorador. Davi era um grande guerreiro, conquistador. Conquistou nações também para Deus. Um homem de um coração imenso para buscar quebrantamento. Mas esse homem, um dia, deixou de ir à guerra. A Bíblia diz que Davi deixou de ir à guerra. E quando ele deixou de ir à guerra, numa tarde em que ele estava no terraço do palácio. Do terraço, lá em cima, ele começa a olhar e ele vê uma mulher linda se banhando. E Davi, com seus olhos, contempla tudo aquilo. E quando Davi começa a contemplar, certamente a cobiça entrou pelos seus olhos. E quando aquela cobiça entra pelos seus olhos, seu coração, a adrenalina sobe, ele fica de uma forma totalmente interessado em conhecer tudo aquilo. É como a Eva olhando para aquele fruto que não podia comer, não podia tocar, e o Satanás falando para ela: experimenta. O Davi naquele momento também ele estava contemplando tudo aquilo, quando seu coração, dentro da autoridade que ele tinha, ele chama um criado e ele diz: olha, quem é essa mulher? Traga aqui no palácio, eu quero conhecer ela, eu quero conversar com ela. E ela então vem, e Davi, aquele adorador, que era para estar na guerra, não estava. Ele cai. Ele, naquele momento, peca contra Deus. Mas uma coisa que Davi fez, irmãos,
foi buscar o quebrantamento. Quando corrigido, aceitou a correção. Quando o profeta visita ele, e ele recebe a correção, ele reconhece, ele confessa, ele diz: pequei contra o Senhor. Ele não esconde, ele vai confessar. E quando ele confessa, querido, ele reconhece. E o Salmo 51, Davi faz a sua confissão. O Salmo 51 diz, versículo 1 a seguir: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, Pai. Apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está perto, diante de mim. Ele está na minha presença. Eu pequei contra ti, Senhor. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás justo no teu falar e puro no teu julgar. Ó Deus, eu nasci na iniquidade, em pecado a minha mãe me concebeu. O Senhor não comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me, lava-me, ficarei limpo. Mais alvo do que a neve eu me tornarei branco, se o Senhor me lavar. Quem é que nos lava, irmãos? Quem é que verdadeiramente nos santifica? Quem é que verdadeiramente pode declarar cada um de nós sejamos santos ao Senhor? É a presença real do Deus real. É o Senhor que verdadeiramente santifica. É o Senhor que verdadeiramente limpa, lava. Davi fala com Deus. No versículo 9 ele fala: ó Deus, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Deus, não me repulse da tua presença, não me lance fora, não retira de mim o teu Espírito Santo, não deixe o teu Espírito se afastar de mim. Eu quero o teu Espírito Santo em mim. Para que eu quero o Espírito? Porque o Espírito Santo é que vai santificar, é que vai me guiar para a santidade. Se eu perder a voz do Espírito Santo e eu deixar de ouvir o Espírito Santo, então, Senhor, como eu me arrependerei? Como eu vou mudar? Por favor, não retires de mim o Espírito. Davi reconhecia que sem o Espírito Santo, irmão, ele não era nada. Outra coisa que Davi sentiu no coração dele é que a tristeza também o abateu. A tristeza abateu o coração de Davi. Na sua contrição, ele está se arrependendo, mas no seu quebrantamento, ele está quebrado e ele está sentindo que abatido, triste. Ele está triste. O pecado é uma coisa que entristece a pessoa. O pecado traz tristeza. No versículo anterior, ele diz: não retira de mim o Espírito. Por quê? Porque o Espírito traz alegria. E Davi ele tinha perdido esse gozo, ele tinha perdido essa alegria. Então no versículo 12 ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero sentir aquele prazer que o salvo sente quando ele canta, quando ele salmodia, quando ele sonha com os céus da glória. Eu quero sentir esse prazer em mim.
Restitui-me, versículo 2, a alegria da tua salvação. E ele pede para Deus, sustenta-me com um espírito voluntário. Eu peço ao Senhor que o Senhor me sustenta. Oh, queridos e amados, versículo 14, ele está pedindo livramento. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre meus lábios, a minha boca, manifesta os teus louvores. Ele está dizendo, renova o meu coração, coloca alegria de novo, me enche do Espírito do Senhor. Eu quero sentir, eu quero que o louvor saia de dentro de mim, eu quero cantar como um salvo, eu quero cantar como um redimido, eu quero andar na tua presença, eu quero caminhar na terra, mas eu quero glorificar o Senhor. Eu não quero viver preso ao mundo que eu estou preso. Restitui-me isto, ó Deus. Não quero viver nessa peregrinação de levar uma vida tristonha. Não quero. Eu quero a restituição da alegria da salvação. Eu quero a alegria de servir o Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor, salmodiar, cantar, bendizer, pregar, louvar, adorar, ir, vir, entrar, sair e bendizer a glória do Senhor. Eu quero te adorar, meu Deus. Eu quero te servir, te honrar. Abre, Senhor, os meus lábios, que a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, nem te agradas de holocausto. Eu quero que algo saia de dentro de mim. Não adianta, irmãos, eu pôr aqui o grão de milho, ajoelhar em cima dele, eu dar a volta no quarteirão com a cruz nas costas, carregar um saco de sal nas costas. Então eu vou fazer promessas agora, eu vou viver de votos e votos. Eu vou pegar o envelopinho da salvação e vou ficar fazendo voto dentro do envelope. A religião tem feito isso em muitos e muitos lugares. Esse aqui é o voto sagrado, é o voto do milagre, é o voto da salvação. A religião está pregando isso em todos os lugares. É revoltante você ver como o evangelho tem sido apagado. Deus quer sacrifício da alma de dentro. É o louvor que sai puro da alma, lavada no sangue de Jesus. O Cordeiro Santo que veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos e sentou à direita de Deus Pai. Cujo a prata, o ouro não redime o homem. O dinheiro não redime ninguém. A promessa não redime ninguém. Mas o quebrantamento e o arrependimento no pé do Calvário do Salvador, a remissão pelo sangue do Cordeiro. A alma do salvo é liberta pelo Cristo. Irmãos, Davi fala do sacrifício. O Senhor não se comprazes, senão eu faria, olha, eu mataria dezenas de bois, eu sacrificaria dezenas de carneiros, eu pegaria um pouco da minha riqueza. Ele era rei. Ele estava sentado no palácio. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Mas o Senhor não compraz nessas coisas. Então o que é bom para Deus? Quais são os sacrifícios que agrada a Deus? Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado. É um coração compungido, contrito. Deus não vai desprezar, não vai rejeitar.
É algo que vem de dentro. A pessoa que se quebranta lá dentro, ela se entrega a Jesus. Cristo passa a ser o centro da alma dela. Deus passa a ser o Senhor absoluto. Queridos, Davi declara isso. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, contrito na presença de Deus. O que tem de gente correndo atrás de oração forte, de mãos poderosas, mas não aprendeu que o caminho da bênção é quebrantar o coração. Não aprendeu ainda que o caminho é se arrepender. Ficar contrito, arrependido dos pecados. Quanta gente dentro das igrejas com mentira. É verdade que o próprio Davi caiu. O Sansão caiu. Mas se arrependeram. Sansão na sua morte matou mais inimigos seus do que em toda a sua vida. Quando a promessa de Deus reviveu dentro dele. Quando Davi enxerga isso, ele cai no arrependimento. Aonde está o segredo? É se arrepender, é se quebrantar, é fugir da amargura, é fugir das cóleras, das dissensões, das facções, das maledicências, é fugir. Fuja dessas coisas, se quebrante. Fuja das guerras. Fuja. Você não precisa viver trunfado, intrigado. Ah, vou abandonar o grupo. Irmão, se quebrante, amém? Quebrante o seu coração. Quebrante. Ofereça o teu melhor para Deus. Jesus falou que a oração mais forte que a gente faz, ela é aonde? Quero que você pense um pouco. Aonde é a oração mais forte que a gente faz? É no nosso quarto. Quando você ora secretamente, teu Pai te vê e te recompensa. Quando você se quebranta, ali você invoca a Deus porque você não está orando para o João ver. Você não está erguendo a mão. Você não está dando um grito para o Zé. Fala, olha, esse sabe gritar. Esse aí sabe profetizar. Até pregar, irmãos. A oração mais forte que o verdadeiro adorador faz é quando ele entra na presença de Deus. É o seu secreto com Deus. Por isso que o profeta disse, rasgai os vossos coração e não as vossas vestes. O profeta profetizou isso e disse, rasgai o coração e não as vestes. Porque a alma é o que está lá dentro. Então, queridos, Davi, ele enxergou isso. Ele vê que se quebrantar é importante. Agora, Jesus, ele é bom, amém? Por que Jesus veio? O profeta Isaías profetizou que o Espírito do Senhor Deus
estaria sobre Jesus. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Às vezes você pode estar algemado por alguma coisa. Alguma coisa tem te prendido. Por exemplo, a falta de reconhecimento dos pecados, a falta de arrependimento, a falta de quebrantamento. Às vezes a pessoa conserva a soberba, a pessoa conserva dentro dela uma raiz pecaminosa, e ao conservar isso, a pessoa está fazendo o quê? Mantendo as algemas. A pessoa está se mantendo aprisionada. Davi, ele quis ficar livre. Ele entendia muito bem que o Senhor estava perto daqueles que verdadeiramente se quebrantavam e que se limpava. Não deixa essas raízes permanecer dentro de você, querido. Para quê? Para que essas algemas não te deixem preso. Uma raiz perigosa é a falta de perdão. E uma coisa muito terrível, irmãos, é quando a pessoa tem a capacidade de perdoar os outros, mas não tem a capacidade de perdoar ela mesma. Então ela pode ficar presa por dois motivos. Quando ela não perdoa o próximo, ou alguém que ela foi ferida. Isso pode gerar uma prisão. Segundo, ela pode ter perdoado a pessoa, mas ela mesma não se perdoa, porque ela errou. Mas quando a pessoa para, então ela rompe com essas raízes, aí ela se quebranta, ela fica bem contrita, ela se arrepende. Irmãos, o Senhor habita no coração contrito, então as raízes do mal é quebrada. Você está entendendo? As algemas é quebrada. É quebrada, tua alma vai ficar livre, vai ficar livre. Quem pode agradecer o Senhor dando glória? Sabe, querida, a tua alma vai ficar livre. Voltando novamente para o Salmo 34, para nós concluir essa palavra. Então o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então o Senhor salva os oprimidos, os contritos. Sabe, querido, o versículo 19, para terminar. É verdade que muitas são as aflições do justo. Quem não se aflige e não fica afligido por um mundo tão maldoso como nós estamos vivendo? Um mundo adúltero, um mundo perverso, corrupto. Nós vivemos numa geração que nós somos exprimidos. Somos muitas vezes exprimidos a errar. Então nós lutamos para não errar. E quando nós lutamos para não errar, nós nos afligimos. Nós nos afligimos. Salmo 34, 19. As aflições são muitas, mas o Senhor de todas vai livrar. Vai guardar, querido. E em nome do Senhor, esse versículo bíblico está dizendo que o Senhor vai livrar
Se você nessa noite tem algo que está pesando na balança, se tem uma raiz aí que está te machucando, te perturbando, te ferindo, como Davi, quando ele enxergou tudo, e que ele viu, ele provou a sua condição miserável, cuja alegria tinha ido embora, sua alma abatida, ele estava triste, ele estava sentindo as algemas, ele estava sentindo sua alma na angústia. Então ele queria ser restaurado. Ele queria sentir tudo como a excelência do adorador que ele era. Talvez você está aqui nessa noite e você está assim. Quantas vezes já falhamos e erramos? Eu quero concluir essa palavra contando um testemunho meu de jovem. Quando eu completei 18 anos de idade, me alistei e fui trabalhar numa empresa à noite. Não ia mais à igreja, não tinha mais tempo para ouvir a palavra, e o meu coração se afastou das promessas de Deus. Então eu comecei a viver um ritmo de vida perversa. Eu comecei a desviar dos retos caminhos do Senhor. E o tempo foi passando, quando me vi, eu já estava no mundo. Eu tinha completamente saído fora da vontade de Deus. Eu comecei a frequentar bailes, boates, e saía já no sábado de noite e fui frequentar esses lugares. De momento, o pecado é uma coisa boa. De momento, o pecado ele parece assim, florescer tua vida. Mas, passando os dias, minha alma foi ficando abatida. Irmãos, sou testemunha viva disso. Eu não sei se tem alguém aqui nesse auditório que conheceu o Cine Votuporanga, no canto da praça de Votuporanga. Quem aqui conheceu? Tem algumas pessoas. Tem a praça central de Votuporanga, o Cine Votuporanga ficava quase na esquina da Rua Amazonas. Eu tinha ganhado algumas pessoas para Jesus, eu fui o primeiro a batizar nas águas. Minha mãe foi para a igreja, minha irmã foi para a igreja, minhas irmãs, amigos meus tinham ido para a igreja, estavam ouvindo a palavra, mas eu agora não estava. Eu sentado na porta do Cine Votuporanga. Deus falou comigo. Sentado naquela porta do cinema, eu mais 2 amigos, nós andava muito de moto junto, viajava junto de moto para os lugares. Irmãos, sentado com eles, um deles falou assim: nossa, o inferno deve ser horrível. Quando essa palavra bateu, o inferno deve ser horrível, a minha alma abriu um filme. Abriu um filme e começou a passar o filme dentro da minha alma. E eu fui vendo,
E eu fui conversando com eles, e ele foi falando, e o outro falando. E eu falei, para mim mesmo eu comecei a falar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha alma? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? E aquilo foi passando o filme. Eu me lembro, irmãos, claramente. Eu peguei na mão deles e falei, tchau para vocês. Montei numa moto que eu tinha, fui para casa. Entrei no quarto, me ajoelhei. Há muito tempo eu não fazia uma oração. E naquele dia eu falei, Deus, eu sou miserável. Eu sei que o Senhor não quer que eu ando nas coisas erradas, mas eu tenho andado. Eu tenho andado. Eu quero mudar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí comecei a chorar. Eu era solteiro, tranquei a porta do quarto para ninguém ver eu chorando. A minha irmã está aqui. Minha mãe, quando saí do quarto, perguntou, o que é? Você está abatido? Eu estou triste. Por quê? Porque eu comecei a ver os meus pecados. Eu comecei a enxergar a imundícia. Olha, queridos, na terça-feira, era uma segunda-feira esse dia. Na terça-feira, eu fui num culto de oração na igreja. Uma igrejinha simples. Olha, tinha um moço, magro, parecia um palito. Você olha nele, você não sabe se ele estava de frente ou de lado. O pastor chamou ele para cantar um corinho. Antes dele cantar um coro, ele diz, olha, eu tenho que dar um testemunho. Eu sonhei essa noite que um jovem entrou por essa porta. E um jovem precisa de apoio, precisa ser compreendido e abraçado. E na minha alma, eu tinha orado a Deus e falado para Deus, Deus, não sou digno de nada, não mereço nada, mas se o Senhor tem algo na minha vida, que o Senhor, meu Pai, venha e comece a falar comigo, eu quero ouvir tua voz. Eu me lembro que aquele moço, eu estava sentado no último banco, no canto. Esse é o rosto de um desviado, envergonhado. Ele falou assim, o moço é o nosso irmão que está lá no cantinho. O que a igreja fez? Inteirinha. Olhou para a minha cara assim. Eu falei, meu Deus, tá bom, mas você estava vindo para a igreja e Deus estava começando algo novo. Então eu louvei o Senhor e naquele dia eu me ajoelhei no culto da oração. E ali, irmãos, eu rasguei meu coração na presença de Deus. Rasguei. Sabe, querido, todo pecado tem que ser confessado. Toda mentira, toda idolatria, tudo que é sujeira deve ser confessado. Você não precisa ficar caçando as pessoas para contar os seus pecados para elas. Mas você deve vir no altar de Deus. Você deve vir no altar e contar, e falar com o Senhor, e rasgar o coração com o Senhor. E naquele dia eu chorei.
Eu orei, eu falei tanto com Deus. E terminou o culto, eu estava chorando. E eu saí dali, parece que 1 tonelada tinha saído das minhas costas. E ali eu recomecei uma história nova. Fui para as vigílias, fui para as orações, comecei a orar no quarto, e as orações elas foram crescendo. Eu orava 15 minutos, fui para meia hora, depois meia hora foi para 1 hora, aí fui ouvindo mensagens bíblicas e pregações, e lendo a Bíblia, e Gênesis a Apocalipse, e li a Bíblia por várias vezes. Então fui orando, e muitas vezes Deus mandava os seus servos na minha casa. Ninguém precisa ficar correndo. Deus vem ao seu encontro. Você entende, irmão? Deus vem ao seu encontro. Ele fala com você. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu não estou pregando o que o Zé viveu, eu estou falando de mim. Irmãos, conclusão. Até que chegou o dia do meu chamado para a pregação do Evangelho. Eu confesso aos irmãos que se fosse simplesmente pela força humana, nós não estaríamos aqui hoje, porque nada merecíamos. Mas o Senhor, cujo Ele habita na alma quebrantada, Ele habita no coração contrito, Ele usa de misericórdia para com o quebrado. Mas o Senhor que restaura o quebrado, o Senhor que chama a existência daquilo que não existe, esse sim é que tem nos trazido até o momento. E é o que vai nessa noite te agraciar, te abençoar, conforme o quebrantamento do teu coração, conforme a tua fé, conforme você crê, conforme você acreditar. Queridos, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi reconhecer que sem Cristo eu ia para o inferno. Abraçar a verdade. E com Cristo vamos para o céu. A cruz pesa, sim. A cruz às vezes exige alguma coisa de nós, sim. Porque muitas vezes nossas paixões, ela tem que ser crucificada. Então o justo, para ser justo e viver como justo, sofrerá aflição, mas desfrutará da presença do Senhor. Amém, queridos? Ele vai sofrer aflições, sim, mas ele vai desfrutar da presença do Altíssimo, porque ele habita com o contrito de espírito. Vamos ficar em pé. Ele habita com o contrito de espírito. Então vale a pena ser verdadeiro, vale a pena. Tem horas que nós vacilamos e às vezes a vida quer descer da cruz, né? Mas amados, continua crucificado com Cristo. Vale a pena se quebrantar na presença de Deus. Eu quero nessa noite orar com os irmãos. Nós estaremos nessa noite em nome do Senhor Jesus, começando uma semana de consagração, até domingo que vem. Hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Durante a semana os cultos é às 20, mas no domingo é às 19. E nós vamos aqui fazer uma caminhada de oração. É uma semana de quebrantamento,
de renovação, de se achegar a Deus. É uma oportunidade de buscarmos, de orarmos juntos e nos quebrantarmos e abraçarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Ô querido, eu estou te chamando para algo novo. Estou te chamando para o vinho novo de Deus. Assim como pessoas correm atrás de pessoas famosas, nós andamos atrás do nosso Mestre Jesus. Nós corremos atrás daquele que venceu por nós. E nele nos concentramos, e nele depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, a nossa adoração. Nele nós nos rendemos. A Bíblia diz que a terra é o estábulo dos seus pés. Eu quero estar nos pés de Cristo, ajoelhado, dobrado, porque desses pés vem o bálsamo que eu preciso, que nós precisamos. Eu estou te convidando agora. Quem quiser orar esta semana, vamos estar juntos, nos quebrantando. Eu quero, nesse momento, em nome de Jesus, fazer uma entrega a Deus. O Espírito Santo tem nos chamado, irmãos, para um nível de oração maior. Deus tem nos chamado para uma comunhão maior. Não a comunhão apenas do grito, mas a comunhão do relacionamento. A comunhão do convívio, amém? O convívio. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma entrega a Cristo, a se entregar, a se render às mãos do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos colocar um hino aí. E esse hino fala de adoração, de louvor, de se render a Deus. Pode soltar o cântico. Quem quiser se ajoelhar, fica na liberdade, pode soltar o som. Uma minha vida, Pode erguer. quero adorá-lo com tudo que tenho. Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequeno, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei,
te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Meu Senhor, Nós te adoramos, Senhor, porque tu és digno, meu Pai. E nós trazemos nesta noite, meu Deus, a nossa alma carente, a nossa alma necessitada. Nós trazemos nesta noite, ó Pai, a nossa dependência do Senhor. Nós trazemos, meu Deus, a nossa necessidade diante do teu altar, meu Pai, para te adorar, para reconhecer, meu Deus, que nós precisamos da tua presença, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Oh meu Deus, em o nome do Senhor Jesus nesta noite, nós nos prostramos diante dos seus pés, que são santos, puros, real e verdadeiro, meu Pai. E diante dessa palavra nessa noite, nosso coração necessitado, nós entregamos no teu altar. Vem, meu Deus, e sara o coração quebrado, restaura, traz o contrito de alma e espírito a presença renovadora do Senhor, meu Pai. Em o nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor livra nós de todas as nossas aflições. A tua presença nos guiará. A tua presença fará com que o nosso caminho seja mais agradável. Nós rogamos nessa noite que a tua presença nos preencha, o teu Espírito, a tua alegria, a alegria da tua salvação, o prazer de te servir, o prazer de amar a obra, de amar o Senhor, amar os irmãos, o prazer de andar na integridade, seja restaurado na alma de cada um. Ore cantaramai de canta lamarra, Espírito de Deus, vem nessa noite reavivar os dons da tua casa. Vem nesta noite, Senhor, restaurar em nome de Jesus os elos que foram quebrados. Ó Senhor, aquilo que foi esmagado. Tu és grande e poderoso em obras, Pai.
Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos entregamos a Ti nessa noite. E nós iniciamos aqui um propósito nessa semana, meu Pai, onde será 8 dias, onde nós estaremos clamando ao Senhor todas as noites nesse lugar, invocando o Senhor, bendizendo o Senhor, reconhecendo a glória, a majestade do Senhor, meu Deus. Vem com Teu poder, vem com Teu Espírito, com a Tua presença, com a Tua santidade, meu Pai, e abençoa a Tua igreja, restaura o povo, cura o doente, liberta o cativo, Senhor, sara as feridas, as chagas do pecado, liberta, ó Pai, passa o bálsamo, passa a cura, a libertação, a transformação, que haja um regozijo de alma na Tua presença. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Tu és o nosso pastor, a nossa força, meu Pai. Vem, Espírito de santidade, e marca o Teu povo com a Tua presença. Tu é melhor, meu Pai. Tu é melhor do que todos os prazeres dessa vida, meu Deus. O Senhor é o Deus que reina, que abençoa com paz. O Senhor é o Deus que traz alegria na aflição. E a nossa alma está sedenta por Ti. O Senhor é o Deus que traz a paz quando não há paz. Tu és grande em misericórdia e graça. Pai, ministra a todos aqui nesta noite. E assim nós consagramos esse propósito, nós entregamos no Teu altar, nós colocamos diante do Senhor, e restaura, Pai, o coração daqueles que nesta noite estão pedindo ao Senhor algo novo, um mover novo, meu Pai. Em nome de Jesus, assim nós consagramos ao Senhor e pedimos, fica conosco, Espírito Santo. Ficam todos de pé. Em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, obrigado por essa paz, por esse amor, por essa alegria, por essa oportunidade. Levante as suas mãos, amado. Senhor, as nossas mãos fragilizadas, nós colocamos ela diante do Senhor. O Senhor pode fazer das nossas mãos instrumentos. O Senhor pode fazer dos nossos pés um caminhar puro. O Senhor pode fazer dos nossos corpos templos santos para a habitação do Teu Espírito. O Senhor pode nos lavar, nos redimir, purificar, santificar. Oh Deus, aleluia, que o Teu manto agora, Pai, o Teu manto passa sobre a Tua igreja, passa, Pai, desde a criança menor até o maior, o mais maduro. Passa o Teu manto, envolve a Tua igreja no manto do Senhor, no manto da graça, no manto do amor, no manto da palavra, da fidelidade, da santidade, da sinceridade, do respeito, do amor ao próximo. Senhor, nessa noite, nós queremos que os frutos do Espírito Santo, meu Deus, comece a ministrar as vidas aqui. Os frutos do Teu Espírito começam a ministrar todos que estão aqui, Pai. Ore manai decante alamahai, aleluia, Espírito da graça. Começa a ministrar o Espírito Santo. Derrama justiça dentro de nós, para que nós sejamos justos, transparentes, verdadeiros, e que o nosso caráter seja moldado, meu Pai.
Em o nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Para a glória, honra, louvor do teu santo nome. Nós assim consagramos tudo ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Glória ao Espírito da graça de Deus. Amados, estamos encerrando o culto. Essa semana toda, nós estaremos aqui no templo em oração às 20 horas. Amém?